em falso Cristo, em falso profeta, nós imediatamente pensamos no que nós estamos vivendo hoje. Tem sido muito interessante, eu acho que para todos nós, o momento que nós estamos vivendo é um momento que nós, espíritas, chamamos de momento de transição planetária, momento de modificação, né, do planeta. Na verdade, essa modificação do planeta depende de nós. Nós podemos mudar esse planeta para melhor, mas nós podemos também adiar esse momento, adiar essa melhora. Tudo pode, porque nós temos algo chamado livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, muitas vezes, ele nos impede, devido à nossa condição ainda, à nossa dificuldade na compreensão profunda do que vem a ser o conhecimento do bem, nós nos perdemos. Porque o que nós acreditamos em muitos momentos ser o bem, na verdade nada mais é do que o nosso orgulho em ação. O nosso ego. Nós temos consciência disso. O difícil ainda para nós, devido à nossa condição pouco evoluída, é muito difícil para nós esse limiar. É tão sutil ainda que nós temos dificuldade de identificar, por exemplo, o que vem a ser um falso profeta, o que vem a ser esse falso Cristo. Nós estamos vivendo um momento muito peculiar, para que a gente reflita. Então, esse é o capítulo 21º, que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, e é muito interessante, tem instruções dos Espíritos, tem algumas parábolas que são interessantes, a gente sempre aconselha, se é que a gente possa, né, aconselhar alguma coisa, para que todo mundo leia. Se não antes, após, durante a semana, o capítulo, e possam analisar, fazer uma reflexão profunda. Como que nós estamos agindo? Nós acreditamos em tudo que a gente escuta? Ah, eu não. Será que não? Existe um processo que é até mesmo um processo mediúnico, né? Sabe aquela coisa por exemplo, eu estou fazendo um trabalho para que eu consiga não falar da vida do próximo. Só que falar da vida do próximo ainda é tão forte, são vícios ainda, tão primitivos da nossa alma, que nessa escala evolutiva nós estamos muito mais próximos dos mundos, né, inferiores do que dos superiores, que nós trazemos isso de uma maneira tão latente que nós não percebemos e nós automaticamente nos envolvemos naquele magnetismo. E quando a gente percebe, a gente está falando de alguém. Por quê? Porque isso faz parte ainda da condição humana, da nossa condição humana. Temos um longo caminho a ser percorrido. Então, todo esse trajeto é desafiador para cada um de nós. E esse falso Cristo e esse falso profeta? Como funciona isso? É muito interessante porque Kardec, ele coloca tudo isso através A gente tem no Novo Testamento 2 momentos em que isso é falado, e depois a visão kardeciana disso. Então, nesses 2 momentos, eu tenho a passagem de Mateus, capítulo 24, do evangelista Mateus, onde ele descreve o sermão profético de Jesus. Sermão profético, para quem não leu, está lá eu trouxe esse Novo Testamento do Haroldo Dutra, né? A gente procura Mateus, não estou fazendo propaganda, que eu gosto, né? Tem o sermão profético aqui, ó, capítulo 24, as grandes tribulações. Que quando nós lemos isso, nós temos a certeza plena de que é o momento que a gente está vivendo. Plena. Então eu tenho aqui as grandes tribulações, sermão profético. E uma outra passagem, o Apocalipse, de João, o evangelista João, onde também é descrita de forma mais detalhada esse sermão profético. Então, tudo que está acontecendo já era previsto pelo Cristo? Sim. O Cristo
por ser Cristo, governador planetário, e esse ser tão evoluído, e esse espírito de Skol, esse espírito que tinha tantos conhecimentos, ele tinha conhecimento, ele sabia qual seria o processo da humanidade. Então ele já profetizou o que ele sabia, o que ele tinha certeza que nós iríamos realmente vivenciar. A dificuldade que temos em relação à prática do bem. A dificuldade que nós ainda temos em relação ao sentimento de fraternidade, ao sentimento de respeito um pelo outro. A nossa condição, a nossa dificuldade de compreender a nossa própria família. A dificuldade que temos em nos compreendermos. Quem somos nós? Se essa é a minha melhor versão, e essa é a nossa melhor versão, se essa é a nossa melhor versão, quem nós somos? Se nós somos uma somatória de existências. Se nós somos uma somatória de experiências. Então, temos o sermão profético, descrito aí por Mateus, o Apocalipse de João, e temos Kardec. Os espíritos nos falando da transição planetária, os espíritos falando de finais de tempos, os espíritos falando de uma nova era. Acho que todo mundo já ouviu, né? Até o fim do mundo, o fim dos tempos. E o que vinha a ser esse fim dos tempos? Então nós vamos seguir quando no sermão profético, descrito por Mateus, e é ele mesmo também que ele redige, né, o Sermão do Monte. Quando a gente lê o Sermão do Monte, nós temos a plena certeza de que o Mestre trouxe a nós uma visão do que vem a ser moral. Então, é a visão moral, respeito um pelo outro, a nossa conduta moral. Então, isso traz toda uma orientação para a nossa alma. Ao ler o sermão profético, vai além da moral, é um alerta. É um alerta para nós. E esse alerta é como um alerta que é dado pelo nosso pai muitas vezes, quando a gente é adolescente e o pai fala, não faça isso que vai acontecer isso, e a gente acha que não vai acontecer. E aí ele fala de novo e aí acontece, ele deu o alerta. Então esse alerta é o Cristo nos alertando. E ao mesmo tempo dizendo, vai valer a pena. Tem um lado positivo de tudo isso, porque vai valer a pena para aqueles que seguirem os meus passos. E quando a gente pensa em seguir os passos de Jesus, a sensação que a gente tem é que a gente está tão distante, não tem? Eu tenho a sensação, meu Deus, ao mesmo tempo que eu sinto ele tão próximo, tão aqui, dentro do meu coração, eu sinto ao mesmo tempo, quando eu escorrego a cada meia hora, eu sinto que eu tenho um longo caminho a ser percorrido. Mas hoje, pelo menos, eu sei que apesar de toda essa dificuldade, eu tenho a doutrina que me esclarece. Eu tenho amigos, né, a quem eu socorro. Nós temos atendimento fraterno. Nós temos trabalhadores que, em todas as religiões, que mostram para nós que são espíritos, certamente espíritos missionários, que vêm nos falar de amor e mostrar o caminho. Como é o caso do padre Lancelotti, não é? É aquela alma tão franciscana que fala que o importante não é dar o cobertor e a comida. Ele diz assim, sente e coma com eles. Isso é caridade. Então, quando a gente realmente escuta tudo isso, e nós temos consciência hoje, através desse sermão profético, através das mensagens dos Espíritos, que fala o tempo todo das mensagens de Jesus, das parábolas, e ele vem nos trazer amor, justiça e caridade, nós sabemos qual é o caminho. Eu acho que o que eu estou falando aqui não é novidade para nenhum de nós.
Não é. A nossa alma sabe. Por quê? Porque esse germe, ele existe, ele está aqui em estado latente. Mas nós sabemos direitinho qual é o caminho. Do perdão. A importância do perdão para a nossa alma. Para a cura de nós mesmos. E é muito interessante, porque se nós formos olhando a vida, nós percebemos que a gente pode fazer, nós não deveríamos fazer todo o estardalhaço que nós fazemos. Nós nos ofendemos quando nos caluniam, e é normal os nossos sentimentos, muitas vezes, né, de que o outro não nos respeitou, de indignação, de sofrimento, para a gente descobrir no final que nós não somos vítimas, de que os espíritos trabalham isso de uma forma tão leve. Quando Joana de Ângeles, por exemplo, diz assim, se é calúnia que te incomoda, por que a preocupação? Não é verdade? É calúnia. Então, essa leveza que eles trazem para nós é que faz com que a gente reflita na importância do estudo, das nossas preces, do orar e vigiar nesse momento, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas da leveza em tudo, que apesar desse sermão profético, apesar do Apocalipse, se nos amedrontar, porque nos amedronta, né? Nós ao mesmo tempo sentimos que está tudo certo, que aquilo que nós tivemos que passar, nós vamos passar, que ninguém vai passar por nós. Que os nossos medos só nos trazem ansiedade, insegurança, doença, baixa imunidade. Que hoje nós descobrimos, e a ciência também, que aquele que ora, ele adoece menos. Aquele que ora se recupera mais facilmente. E o que é orar, se não o religare? Através, nós precisamos da religião. Mas será um só rebanho para um só pastor. Porque só existe uma condição, que é a verdade. A própria religião espírita é rótulo ainda, para que a gente compreenda as verdades dentro dela. Porque tudo que nós fazemos, orar, agradecer, a gratidão, esse Deus que nós acreditamos e que o Espiritismo nos coloca de uma maneira muito diferente, diversa das outras religiões, porque ele não é um ser. Aí vem os espíritos responder que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Vem Kardec perguntar que é Deus, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, 1857. E nós aqui ainda entendendo, tentando entender, e não vamos compreender, porque os espíritos dizem, ainda não temos condições de compreender. Pois se nós não compreendemos esse Deus, como é que eu posso identificar esse falso profeta? Vamos mergulhar no que nós temos vivido ao longo desses últimos anos. Nós esquecemos em muitos momentos de sermos cristãos. Cristãos. Porque a questão não é a religião espírita, nem a religião católica, o evangélico, o budismo, ou os rótulos. O que eu aprendo com isso? O que isso me ajuda na minha transformação moral, na purificação dos meus sentimentos, numa compreensão profunda do que eu sou, para que estou aqui, o que tenho que aprender, para onde eu vou. O Espiritismo vem e mata a morte. E nós então descobrimos que nós não somos só isso, que aparentemente, né, pensamos que somos, e que a vida material tão densa, tão primitiva, toma, encanta, nos dá a sensação de poder, né, de prazer, e nós esquecemos. Então é muito fácil a não identificação de um falso Cristo, de um falso profeta. É muito fácil. É mais fácil do que a gente possa imaginar.
Então, Jesus antevendo as nossas dificuldades, ele traz em todos os momentos dos sermões, os sermões, a sensação para nós também da alegria, do vai valer a pena. Não vai ser fácil, mas vale a pena. E vale muito a pena. Vale a pena ser bom. Vale a pena se amar. Vale a pena amar. Vale a pena essa luta nossa. Mas se a gente parar para pensar, muitas vezes a gente se desespera quando no momento que tiver que vir, virá. É lei. É lei de ação e reação. É retorno. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Tudo que eu faço, tudo, absolutamente tudo, nada passa diante da justiça divina. Retorna. Então eu tenho a família que eu preciso, as dificuldades que eu enfrento são as que eu preciso. E o pior de tudo, muitas fui eu que pedi na programação do processo reencarnatório. Bom, Jesus conversando com os discípulos, sai do templo, vai até o Monte das Oliveiras, e um dos discípulos pergunta: mestre, como é que nós poderemos identificar esse momento difícil que virá? Quais serão os sinais de que os tempos serão chegados? Quais serão os sinais? Jesus então enumera. Ele começa a descrever quais seriam os sinais. Os discípulos ficam atentos na explicação do mestre. E ele diz então que o primeiro sinal que ele fala aqui é que seria o aparecimento de falsos cristos. É interessante a gente entender que isso é colocado para nós na tradução como falso Cristo, mas em grego foi traduzido como Messias, e para nós, mais profundamente, seriam gurus. É uma sugestão, porque Cristo, só um, Espírito eleito, segundo Emmanuel está lá no Consolador, só o governador nosso, planetário, o Cristo. Então, aparecimento desses gurus, desses messias, seria um momento de muitos gurus, muitos que se dizem messias. De onde eles vêm? Quem são esses espíritos? Por que eles causam? Por que eles continuam enganando multidões? Então é importante que a gente entenda o seguinte: nós somos espíritos que vivemos muitas experiências na matéria. Então, muitas experiências reencarnatórias. Nós vamos retornando. Conforme vamos evoluindo, mais evoluídos somos, mais tempo ficamos na erraticidade. Quanto menos evoluídos, o processo reencarnatório é mais rápido. Então vamos e retornamos mais rapidamente. Quanto mais evoluídos, nós ficamos mais tempo na erraticidade, certo? Sem estar vivendo a experiência reencarnatória. Espíritos que trazem o magnetismo do mal, são espíritos que vivem essa experiência, que são maus, que estagiam no mal, cruéis, ainda espíritos que geram para o planeta esse mal-estar. Esses espíritos, eles são retirados do planeta Terra. Eles ficam alguns séculos na erraticidade, afastados do planeta, sendo cuidados por espíritos de escola, assim como sabemos que isso foi dito por Chico em determinado momento, que Hitler está em uma outra dimensão, afastado do planeta Terra e sendo
amorosamente cuidado por Gandhi. Então, espíritos de luz cuidando, porque todos nós iremos evoluir. Todos nós somos espíritos cuidados por esse Pai maravilhoso. Um dia seremos espíritos de luz. Um dia seremos Cristos planetários. Esse é o processo evolutivo. Então, esses espíritos, são muitos, eles são retirados do planeta e eles ficam afastados, às vezes por séculos, esperando o momento de transição daquele planeta para que as comportas sejam abertas. Eu acho que vocês já ouviram essa expressão, e eles tenham a oportunidade de voltar de forma coletiva ao planeta. Só que são inteligentíssimos, usaram a inteligência para o mal, têm conhecimento, às vezes, superior a nós, mas usaram para o mal. Então o Pai o permite. Por que o Pai o permite? Qual o objetivo disso? Por que eles retornam se eles fizeram tanto mal ao planeta? Se eles usaram a inteligência para o mal? Se hoje a energia é tão densa? Primeiro, por uma coisa chamada misericórdia divina. É a oportunidade que o Pai dá no período de transição do planeta para que esse ser, essa alma, faça diferente. É a grande oportunidade de continuar num planeta que se transforma. Porque estamos a caminho de um mundo de regeneração. Estamos vivendo esse processo. Então, herdaremos esse planeta se houver merecimento. Nada mais justo que o Pai, diante da sua misericórdia e justiça divina, ele faça o quê? Ele permita que eles retornem num período de transição planetária. Todas as comportas estão abertas. Esses seres estão reencarnados. Muitos chegando. Tá grande, um número imenso que nós não podemos não dá pra gente calcular. Já está aqui conosco, eles já estão aqui conosco. Então, para que eles tenham a grande oportunidade de viver a experiência da transição e, quem sabe, ter um despertar, tão famoso despertar de consciência. É a oportunidade do Pai. E qual o segundo objetivo? O segundo objetivo é que nós teremos a grande oportunidade de sermos fraternos. A grande oportunidade, já ouviram falar da parábola do joio, trigo, a separação? Somos trigo ou não somos? Nós vamos continuar até quando? Estendendo, apontando o dedo, acusando, dizendo, mas ele é mau. O mal está lá, é a ausência do bem. Hoje ele é mau. Amanhã ele pode ter um despertar, evoluir, ter um insight, chegar lá, antes de nós. Porque somos todos filhos do mesmo Pai. E tudo está absolutamente tudo em germe dentro de todos nós. É escolha o estágio com o mal. É escolha de cada um de nós. Nós escolhemos através do nosso livre-arbítrio. Por isso somos indivíduos, vivendo a nossa experiência. Então, somos trigo, estamos vivendo essa experiência. Estamos vendo coisas através, é a era da informação, da comunicação, nós temos acesso a tudo isso. Nós ainda estamos falando mal de Putin, de Zelensky. Nós ainda estamos acusando, ou seja Bolsonaro, ou seja Lula, ainda. Nós ainda estamos apontando para aqueles espíritos cruéis que estão fazendo as guerras na África, uma condição humana horrível, deprimente, de miséria, de dor, não posso nem pensar no Congo, no que eles estão vivendo, matam os pais, largam as crianças vivas ao lado dos pais mortos, para que eles morram sozinhos. E existe uma ONG chamada Fraternidade Sem Fronteiras, que é uma ONG do
pai que está tentando socorrer. E tem que ser com muito cuidado, senão eles são mortos. Isso é amar a humanidade. Nós temos uma vida muito boa nesse país. Nós estamos vivendo uma experiência, e hoje como espíritas, para quem? Já paramos para pensar para quê? Para que é que eu estou aqui falando de Jesus? Para que é que nós estamos aqui ouvindo falar de Jesus? Ouvindo falar dessa passagem, desse capítulo, Falsos Cristos, dos sinais que ele nos deixou, para que a gente se prepare para a próxima encarnação. Para que a gente seja trigo e possa levar a imagem desse Cristo, o que nós aprendemos, para os locais que não acreditam nele ainda. Ou vocês acham que nós vamos reencarnar de novo no Brasil, mas não vamos mesmo. Nós estamos sendo convidados por Jesus. Isso é ser espírita. Aceite o convite. Isso é ser discípulo do Mestre. Teremos a coragem. Porque é muito fácil ser espírita aqui, nesse país abençoado. É importante que a gente leve isso aqui e a gente reflita. Ele disse que esses Messias apareceriam. E é isso. E qual a característica dele? E aí são 4 que eles enumeram. O primeiro, quando eles falam do Cristo, eles linkam o Cristo a dinheiro. A prosperidade, ao ter, e não ao ser, nem ao fazer, mas ao ter. Então, são lugares muito ricos, né? A importância do ter, a importância do conseguir, a importância quando Cristo veio nos ensinar que o importante é amar, não importa onde é, onde estejamos. Na casa de Simão Pedro, não lá naquele templo maravilhoso, mas o nosso templo aqui, construindo o templo dentro de nós. Então, uma característica para que a gente observe é a ligação com o dinheiro, é a ligação com o poder, é a ligação com o sexo desvairado. Disse Emmanuel, no livro Sexo e Vida, que por sexo já se matou mais do que nas guerras. Quantas mortes por conta de amor, de traição, de orgulho ferido. E uma religião sem espiritualidade. Espiritualidade é a palavra. Trazer isso dentro de nós. Acreditar nesse Pai maior. Então, essas características, foi o Cristo que disse, não sou eu que estou falando. Está lá. Sinais, são 7 sinais. Sinais número 1. Esses gurus, esses messias que apareceriam inteligentíssimos, ligados a dinheiro, poder, questões sexuais e a uma religião sem espiritualidade. Então vamos observar. Sinal número 2. Qual seria o sinal número 2? Sinal número 2. Nunca teríamos ouvido tanto se falar em guerra. Guerra, guerra e guerra. Foi o Cristo que disse. Está lá. Nós vamos observando sinais. Guerra. Mas guerra, não necessariamente aquele tipo de guerra que nós estudamos, né? O campo de batalha, soldados vestidos e nós. Isso ainda, infelizmente, a gente vê acontecendo de uma forma extremamente cruel e covarde. A gente ainda assiste.
mas de uma forma muito cruel. Não no embate, os dois vestidos e lutando por um ideal, como se tirar a vida do próximo, né? A gente fosse estabelecer alguma coisa nesse planeta, esse ideal de amor. Mas uma guerra pelas nossas crenças, por ideologias que nós acreditamos que são ideologias que estão corretas. E que a gente mata, briga, vira a cara, bloqueia, né, lá nas mídias sociais, no WhatsApp, porque o outro não pensa como nós pensamos. Mas como pode? Ele é meu irmão. E ele acredita nisso. Ele está seu irmão nessa encarnação, dentro da família. Ele é seu irmão, sim, perante o Pai. Mas se ele está seu irmão, é porque algo existe nessa lei de causa e efeito que os uniu. E se vocês, ideologicamente, pensam de forma tão contraditória, significa que vocês são desafetos. Só isso. E qual a novidade diante de tudo isso? Se isso acontece em quase todos os lares, né? A nossa família, a maior parte das famílias do planeta Terra são famílias de resgate e não famílias missionárias, por afinidade. Então, a maioria de nós temos problema dentro dos lares, com os pais, com os filhos, companheiros, irmãos, não importa, mas nós temos as dificuldades, né? As dificuldades no dia a dia, questões com trabalho mesmo, que envolve o nosso trabalho, que envolve o lugar onde a gente mora, o país que a gente não se adequa, tudo tem um porquê. A gente vai sentindo, vai se autoconhecendo. Então, essa é a beleza dessa doutrina esclarecedora. E ainda ele diz, não vim trazer a paz, vim trazer a espada. Serão pais contra filhos, filhos contra pais. Nós entendemos o porquê disso. Quando a gente assiste o noticiário e nós olhamos assim, ouvimos um noticiário que nos agrida, nós sabemos que existe uma explicação para aquilo. Ninguém nasce para tirar a vida de ninguém. Ninguém nasce para cometer as atrocidades que comete. Nós temos nosso livre-arbítrio. Mas, por outro lado, não existem vítimas. Então, tudo tem um porquê. E é aí que o Pai interfere. Quando o espírito, ele nasce naquela condição, naquela família, e ele repete sempre, né? São as mesmas atitudes, os mesmos atos, as mesmas atrocidades. Chega um momento em que a espiritualidade faz o quê? Ela nos auxilia para que aquilo não ocorra. Então ela vai interferir não no nosso livre-arbítrio, porque eles não podem, mas eles impedem que nós cometamos aquele ato. Então aquela passagem do Chico, quando uma senhora chega até ele e diz que tem uma filha que nasceu com vários problemas, sem os braços, e agora ia ter que amputar as pernas. E que ela estava em desespero, não sabia o que fazer. E Emmanuel diz assim, diga que vai ter que amputar. Então para aquela mãe ouvir aquilo, e Chico chora diante da dor daquela alma e daquela mãe, daquele momento. Ele sentia mais do que ninguém o sofrimento das mães. E Emmanuel então explica, ela já está pensando em se suicidar. Ela vai correr e vai pular de um penhasco, de um prédio. Para que isso não ocorra, vem a doença como bênção. E impede era a 11ª encarnação como suicídio. E assim eles interferem. Vem a doença que nos impede. Para quem conhece a Casa André Luiz, casa de crianças, hoje não são crianças mais, são adultos excepcionais. A grande maioria, 99,9% é suicida, são suicidas. Existem os missionários que estão lá dentro, que vieram e pediram, como espírito completistas, uma reencarnação no meio deles para mudar a vibração, porque a vibração da casa é densa,
porque a maioria pensa em suicídio, são suicidas. Então a tendência que nós temos de repetir o mesmo erro é 100%. Se nós somos espíritas do passado, somos suicidas do passado, a tendência, nós trazemos isso na alma. Se somos agressivos, violentos, trazemos essa personalidade. E aí que a espiritualidade faz estuda uma maneira de nos auxiliarmos. Então, na Casa André Luiz, por exemplo, que é 99,9% espíritos suicidas, como é que eles tentam se suicidar? Não se alimentando. Fechando. Para não alimentação. São as formas que os espíritos que nós encontramos, são os recursos da nossa alma. Então, a beleza dessa lei, de tudo que nos acontece, quando vem uma doença e a gente fala, meu Deus, é duro, mas é bênção. Sempre bênção. Nós destruímos. Quando ele diz, e nesses momentos muitas vezes tão difíceis para nós enquanto família, quantas vezes nós não compreendemos a família? Quantas vezes nós não compreendemos essa espada? Não vim trazer a paz, mas a espada. Serão pais contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos. Então, segundo sinal, guerras e guerras, convulsões dentro dos nossos lares. Terceiro sinal, os cataclismos. Não preciso falar, tivemos agora no sul do nosso país. Foi um ciclone. Mas não só esse tipo de cataclismo, de terremotos, de maremotos, enfim. Não somente os furacões, mas essa inquietude, né? Essa dificuldade com as questões ideológicas, a dificuldade que nós temos em olhar para o outro e a gente rotula, porque nós rotulamos, nós somos cruéis, sim. Né? Nós rotulamos o outro. A gente rotula, não sei se aqui tem educadores, mas eu lembro durante muito tempo que trabalhei, né? Eu dou aula, e eu lembro que quando a gente passava de uma turma para outra, o professor já dizia, aquela é terrível, aquele é não sei o quê, aquele não sei o quê. Pronto, a criança já entrava, o adolescente, o adulto, com o rótulo. Né? Então a gente faz isso constantemente. Então, essas convulsões são reflexo do planeta da nossa mente doentia. Esses ideais que nós acreditamos ser os melhores são. Será que nós temos plena convicção? Nós estamos ouvindo com o coração ou nós estamos usando só a razão sem o coração? Porque nós precisamos trabalhar com os dois, em sintonia. No processo mediúnico, a gente aprende a questão da sintonia. Eu tenho que desenvolver a capacidade de olhar para ela e para os olhos dela, perceber se ela está triste, se ela está na dor, se ela está, às vezes não, às vezes está num momento de, por exemplo, extrema inquietude, rindo demais, falando alto demais, gritando demais. Todos os demais são excessos e desequilíbrios na nossa existência. Então, o equilíbrio é o caminho. Não que eu não possa rir alto, que eu não possa sentir alegria, não é isso. Mas assim, o demais é desequilíbrio. Então, essa atenção nós temos que ter, não só para conosco, mas para dentro dos nossos lares. Como estão os nossos filhos? Muito quietos, afastados. Quantos adolescentes não se suicidam dentro dos lares sem que os pais percebam? Diz Joana de Ângeles que esses próximos anos, até 2025, o número de suicidas será muito alto, porque é a dor da nossa alma.
São as repetições nossas, vícios de vidas passadas. As nossas, se a gente pode dizer, a nossa ignorância. Porque eu não falo erro, porque nós somos ignorantes. Muito ignorantes. Ignorantes no sentido de falta de conhecimento, e por isso que os Espíritos dizem, está lá no capítulo Sede Perfeitos, é importante o conhecimento, o estudo. O estudo, o conhecimento, a verdade. O que é a verdade? A gente tem uma escolinha lá na Zona Leste, chama Estrela. Nessa escolinha, a maioria dos nós temos 22 crianças. Essas crianças são crianças em vulnerabilidade socioemocional. E quando eles chegam até nós não falamos em religião, porque a maioria é evangélica. A maioria deles é evangélica. Mas a gente procura passar uma coisa chamada verdade. A verdade, quer dizer, baseada na doutrina, que a gente tem conhecimento, um pouco de conhecimento. Então, a importância da oração em termos de gratidão, a gente não rotula a prece do espírita, do evangélico, do católico. Vamos aprender a agradecer pelo que a gente comeu, pelo dia de hoje, né? A gente vai tomar o lanche, a gente vai almoçar, vamos agradecer? Então, trabalhar valores, o respeito, e isso. O que eles esperam de nós? Isso é verdade. Falar de amor, falar de amizade, falar de fraternidade. Falar, por exemplo, que o nosso fluido vital, que é conhecido, a falta de vitalidade, faz com que o nosso corpo físico envelheça. Ah, tia, então a sua pele começa a enrugar porque está acabando o seu fluido vital? Exatamente, porque está acabando meu fluido vital. Então, o que nós sabemos e que nós, baseado na doutrina, e pode fazer com que essas crianças percorram um caminho diferente. Algumas que chegam com vícios, já roubando, já pegando, e que ali, através de muito trabalho, de conversa, de exemplo, de disciplina, a gente tem um que iniciou conosco em 2017, ele pegava tudo. E hoje, ele vai como ajudante. Né? Ele está com 15 anos, hoje ele é ajudante, ele é um encanto. Então, nós não vamos de um momento para o outro transformar o planeta, mas nós temos que ficar atentos aos sinais. E esse cataclismo, ele inicia dentro de nós, isso reverbera e nós estimulamos muita energia negativa, não é assim? Quando a gente começa a pensar coisa negativa, nós podemos, junto com outras energias negativas, levam aquele momento trágico. Que a gente reflita no poder da nossa mente. E ele fala então sobre os cataclismos. É interessante que quando ele fala sobre cataclismo, ele fala não somente dos encarnados, mas dos desencarnados. Porque não somos só nós. Quando nós temos pensamentos, né, essa briga que tivemos até pouco tempo atrás, as questões de política, já imaginaram o número de desencarnados participando de tudo isso? Instigando briga, vai, fere, mata, cutuca, ironiza. Então não somos só nós e os desencarnados, porque não somos só nós que estamos aqui. Aos desencarnados. Quarto sinal, ele diz que a perseguição aos que afirmam as ideias do Cordeiro. Nós seremos perseguidos, nós somos perseguidos. Está em André Luiz, livro Sinal Verde. Quem se dispõe ao bem, de certo sofrerá arremetidas do mal. Ponto. Então tem que ser mal? Não, porque aí eu vou ajudar o mal, né? Na propagação do mal. Quem se dispõe ao bem, de certo sofrerá arremetidas do mal. Então, quando a gente tenta fazer brilhar um pouquinho a nossa luz, certamente a sombra gosta de luz. Toda sombra gosta de luz. A
até no reino mineral. Se a gente for pensar no reino mineral, o ouro, ele nunca vem sozinho. Tem aquilo que eles chamam de ganga, né? Que vem junto. Por quê? E é escuro. Até no reino mineral, a gente observa isso. Que a sombra busca a luz. Então, esse cordeiro, é difícil falar de Jesus. Quantas vezes a gente quer falar de Jesus e a família diz assim, agora ficou bitolada. Ih, só fala nisso agora. Ih, lá vem ela com o papinho de reencarnação. Ih, já vai dizer. Né? Meu filho fala, ih, lá vem a mãe de novo. Né? Mas eu faço meu papel. Vai seguir, não vai seguir, vai lembrar. O que a gente espera é aquilo que os espíritos dizem. Toda ação no bem neutraliza uma ação no mal. Então, todo o mal que eu fiz, eu neutralizo com as minhas atitudes, com as minhas ações no bem. É como se eu colocasse em mim um carimbo. Eu vou carimbando e vou neutralizando, porque fica absolutamente gravado no nosso corpo perispiritual. Os únicos beneficiados somos nós. Então, quando a gente tenta passar, muitas vezes, nós recebemos isso. Mas não importa. Porque o caminho é ele mesmo. Não tem outro. Nós vamos falar de amor, nós vamos falar de caridade, nós vamos falar de justiça, de respeito. Então, ele diz que essa perseguição, e essa perseguição, a gente percebe que sempre ocorreu, né? Vamos pensar o que aconteceu com Cristo. A crucificação. Mas nós ficamos tão presos na crucificação. E a crucificação não foi o fim. Ele retornou. Ele retorna para dizer aos discípulos, ressurreto, ele retorna e diz, a vida não termina no túmulo. Não foi isso. Não foi isso que Jesus fez. E nós ficamos presos àquela cruz. Sabe por quê? Porque certamente estivemos ali. Certamente aplaudimos, certamente gritamos, certamente não compreendemos esse Cristo, porque nós temos dificuldade de compreendê-lo até hoje. Hoje que começa a se despertar na nossa alma, é hoje que ele nos toca um pouco mais profundamente. É hoje que quando a gente pensa nesse Cristo, não naquele Cristo, no Cristo crucificado, eu não gosto nem de ver aquele Cristo, porque acho que o tamanho da minha culpa. O outro Cristo, aquele Cristo caminhando na areia, conversando com os discípulos, se aproximando de nós, simples, humilde, que devia ser de uma luz e de uma beleza, que certamente esse sol, né? O sol, para mim, é aquele sol que devia iluminar todos, que foi o que Maria Madalena sentiu, que fez com que ela se transformasse. Que a gente possa refletir sobre isso, e que a gente possa, então, identificar aquele que acusa, que fala, que estende o dedo, que cria uma ideologia, e diz que a dele é certa, é um sinal, é mais um sinal de que é um falso Cristo. Nós sabemos qual é o caminho. O caminho é sempre o amor. Nós sabemos, nós temos consciência de tudo isso. É a fraternidade, é aquilo que eu já disse. Todos nós temos consciência. E ele fala sobre o quinto sinal, e o quinto sinal é: haverá traições e ódios por toda parte. Não me parece algo muito novo, né? Por quê? Porque o nosso processo, o processo de transição planetária, ele surge já com Kardec. Kardec trouxe isso em 1857. 1857. E vem trazendo. Depois, em 1867, ele traz aqui na Gênese. Quem gosta de ler, ele traz na Gênese,
Capítulo 18. São chegados os tempos. Tempos são chegados. E nesse capítulo, a geração nova, é lindo isso aqui, é aquilo que nós estamos nos tornando. É lindo de chorar. Kardec, 1867. Veio trazer e confirmar aquilo que o Cristo disse. Traições. Nós vamos lembrar de Judas até quando? Vocês acham que Jesus não sabia o que Judas iria fazer? Ele não sentiu a energia de Judas, ele já não sabia? Três dias. Não foi isso? Ele não ressuscitou ao terceiro dia? Onde ele estava? Onde estava Jesus? Por que não foi imediata? Porque ele vai no Vale dos Suicidas em busca de Lucas. Em busca de Judas. Jesus, imediatamente após o desencarne, ele vai ajudar o discípulo que enlouqueceu, o discípulo que estava completamente perdido, em um transtorno mental de loucura absoluta. Enquanto ele não socorre Judas, ele não retorna. Olha que lindo. É amor, isso é amor. Traições por toda parte. Polarização política. Nós vamos continuar ainda brigando. Ou achando que aquilo que eu acredito que é o certo. Sexto sinal. O sexto sinal está nessa passagem. Pequenininha, que eu vou ler rapidinho. Está aqui no Evangelho, no capítulo 21. Levantar-se-ão vários falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque a iniquidade será abundante, a caridade de muitos se resfriará. Mas será salvo aquele que perseverar. Eu vou repetir. Levantar-se-ão vários falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque a iniquidade será abundante, a caridade de muitos se resfriará. Mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Ou seja, a iniquidade será abundante e a caridade se resfriará. Ou seja, quantos de nós iremos desistir? Nós iremos desistir ou somos trigo? Está acontecendo tanta coisa. Olha, eu vou naquele centro, eu recebo passe, eu faço tratamento, eu estou trabalhando, eu estou ajudando o próximo, eu estou fazendo doação, mas nada se modifica, nada melhora, continua tudo a mesma coisa. Minha vida não se transforma. E para esse planeta eu não acredito. Não acredito que esse planeta se transforme. Não acredito que o bem vencerá o mal. E a gente então abre mão. E ele diz claramente que esse seria um sinal quando o nosso coração se resfriar, quando a gente deixar de acreditar naquilo que nós verdadeiramente acreditamos, quando nós começarmos a questionar se isso é verdade. Quando isso acontecer, e se acontecer, nós estamos em perigo, sinal de alerta. Jesus nos disse isso lá, no sermão profético. Cuidado, é o alerta. O sinal. É o momento de amor. Amar o cruel, o inimigo, o traidor, aquele que pensa de maneira diferente. Amar quem nos ama. Que mérito há? Que mérito há em amar quem nos ama? Ai, porque eu amo, ela pensa como eu. Vocês são espíritos afins. Qual a novidade? Já amou. Já ama. Não vai deixar mais de amar. E aquele que eu não amo? Vou reencarnar com ele. Ah, mas eu desencarnei e não quero mais. Vai voltar até aprender a amar.
quantas vezes forem necessárias. Eu sempre brinco e digo, quer se livrar dele? Ame. Quer continuar com ele? Odeie. Vai continuar? Mas vai continuar mesmo. Até a gente aprender a amar, o caminho é o amor. Mas e aí? Eu volto com ele? Não sei. A proposta é amar. E são os vários mourões. Quando existe aquela afinidade, o Pai e sabedoria nos coloca, cada um em um local, para que preguemos o amor, para que em momentos permitidos por Ele, possamos nos reencontrar em uma determinada encarnação, ou durante sono físico, durante um período que nos seja permitido, assim como Emmanuel e Lívia. Ela está em um mundo mais elevado que Emmanuel. Imagine quem ela é. Em momentos que o Pai o permita, eles são tão afins que ela vem ao seu encontro. Então, é tudo tão lindo, tudo tão perfeito. E quando nós temos alguém que amamos profundamente e que nós percebemos que ele é uma pessoa mais bondosa, nós nos contagiamos com as energias boas, assim como com as energias ruins. Nossa, vamos correr, vamos alcançar, para que possamos caminhar juntos. Está feito o convite do Pai a todos nós. E ele diz, então, é muito interessante porque aqui ele fala em profeta. E a primeira vez, então, que ele vai falar nessa colocação, que seria o sexto sinal, é quando fala do falso profeta. Até então, só os falsos messias e cristos. Esses espíritos que vêm disfarçados e que são de alto conhecimento para o mal. Sétimo e último sinal. Sétimo sinal é que nenhum desses sinais nenhum deles representa o fim. E ele diz, o evangelho será pregado sobre a face da terra, aí será o fim. Esse fim é a nossa maturidade, não existe fim. Quando o evangelho for pregado por toda a terra, aí será o fim. Isso não está acontecendo hoje? O que a internet está fazendo? Nós não conseguimos acessar esse conteúdo em qualquer lugar do planeta? Esse é o sinal de que nós estamos no último sinal. De que nós não temos tempo a perder. De que nós temos que trabalhar em nós todas as dificuldades. Como eu faço? Eu não vou me tornar um ser evoluído de uma hora para outra. Diz Joana de Ângeles, refazendo os pensamentos e sentimentos. Quando vem o pensamento negativo, transforma em positivo. Quando vem a mágoa, trabalha a mágoa. Eu sinto isso, mas eu não posso. Eu estou sentindo, mas o que eu posso fazer para sentir menos? Ou ore por aquele que te incomoda. E não vibre negativamente por ele, porque não é inteligente, porque retorna para nós mesmos. Ore. Então, nós estamos vivendo o último sinal, que é a internet. Esse é o último sinal. Não podemos nos esquecer que ao redor do planeta Terra existe um cinturão de amor. Existe o exército de Jesus. Existe um exército trevoso? Existe. Existem espíritos que querem destruir a imagem, varrer com a imagem de Jesus do planeta? Sim. Mas existe um exército muito mais poderoso. Um cinturão de luz que nos envolve. Só que para isso eu tenho que atravessar, através das minhas preces dos bons pensamentos, o cinturão denso que existe, para conseguir então atingir essa luz que nos ilumina. Para que a gente possa ser banhado por essa luz crística de amor. Que a gente não nos preocupe com trevas. Não vamos mentalizar trevas. Vamos vibrar no amor, no positivo, não no negativo. Se eu não dou conta de assistir o noticiário, como eu desligo a TV.
Porque eu não sou espírito de luz, eu fico vibrando negativamente. Eu fico com raiva, eu tomo partido. Então, eu não dou conta. Então, o que eu faço de forma inteligente? Desligo. Pai, proteja, abençoe. Como eu posso ajudar? Assim. Então, fico indignada, vai um tempo até melhorar. Batimento cardíaco acelera. Por quê? Porque eu estou me prejudicando, a imunidade cai, tudo isso nós sabemos. Né? Mas é um trabalho, é uma luta, porque são vícios. Sabe a criança da minha lá, da escolinha, que nós temos que tentar mudar os vícios? Né? Jogar o papel, não pode no chão, no lixo, o reciclável, a gratidão, o ato de gratidão, né? O respeito pelo outro. Ele falou assim, não responda do mesmo jeito, vamos conversar. Então, nós estamos fazendo a mesma coisa conosco. Vícios que nós trazemos. Mudança de atitude. É o momento. E ele, para terminar, é muito lindo, para que a gente possa refletir. Se existe o falso Cristo e se existem os falsos profetas, é porque existe o verdadeiro Cristo. E existem os verdadeiros profetas. Então, por que a preocupação? Vamos refletir sobre isso. Eu vou ler um trechinho de Emmanuel para a gente terminar. Eu agradeço imensamente pela atenção, pela bondade de vocês. Emmanuel, no Pão Nosso, ele vai falar sobre até ao fim. É curto e vale a pena a leitura. Eu acho que é uma prece para a gente encerrar. Vale a pena perseverar. E ele diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Trecho que eu li. Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, não, mas sim ao alvo. Caminhemos ao alvo, aí é o fim. O evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. O convite está feito. Podemos ser convidados a pregar esse evangelho em outros locais, após o nosso desencarne ou ainda nessa encarnação. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Quando o mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Ninguém se furtará impune a percentagem de esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. As portas do céu permanecem abertas. Nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa asas de amor e sabedoria. Asas de amor e sabedoria. Para isso, concede o Supremo Senhor extensa cópia do material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço. A fim de concluí-la, recruta-se a contribuição dos dias e das existências. Muita gente se desanima e prefere estacionar séculos a fio nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para o alvo, para a perfeição. Que assim seja. Graças a Deus.